Em apenas alguns minutos, cidades inteiras desapareceram, famílias foram arrastadas por ondas gigantes, prédios viraram poeira e milhões de pessoas ficaram sem absolutamente nada. O século XXI trouxe tecnologia, internet, inteligência artificial, mas também foi palco de alguns dos desastres naturais mais devastadores da história da Terra. E o mais assustador, muitos deles aconteceram tão rápido que as vítimas nem tiveram tempo de entender o que estava acontecendo. Hoje você vai conhecer os 8 desastres naturais mais fatais do século XXI. Como será que tudo isso realmente aconteceu? Somos questionáveis. Começando pelo nosso oitavo lugar, terremoto e tsunami de Tohoku, Japão, 2011. No dia 11 de março de 2011, o Japão sofreu um terremoto de magnitude 9, um dos mais fortes já registrados na história. Mesmo sendo um dos países mais preparados do planeta para terremotos, nada conseguiu impedir o desastre. Prédios balançavam violentamente, estradas se abriram, navios foram lançados contra cidades inteiras, mas o pior ainda estava chegando. Minutos depois, um tsunami colossal atingiu a costa japonesa. Ondas gigantes avançaram destruindo casas, aeroportos, trens, carros, bairros inteiros. Em algumas regiões, as ondas ultrapassaram 40 metros de altura. E então aconteceu algo ainda mais assustador. A usina nuclear de Fukushima começou a falhar. O sistema de resfriamento foi destruído pela água, explosões aconteceram nos reatores e o mundo inteiro começou a temer um novo desastre nuclear como Chernobyl. Quase 19 mil pessoas morreram e centenas de milhares precisaram abandonar suas casas. Mas alguns anos antes, outro terremoto destruiu uma cidade inteira praticamente em segundos. Sétimo lugar, terremoto de Van, Irã, 2003. Era madrugada de 26 de dezembro de 2003 e a maioria das pessoas ainda dormia. Foi exatamente nesse momento que um terremoto de magnitude 6.6 atingiu a cidade histórica de Van, no Irã. Apesar da magnitude não parecer tão extrema, o desastre foi devastador. Isso porque grande parte das construções era feita de barro e tijolos extremamente frágeis. Quando o solo começou a tremer, a cidade simplesmente desmoronou. Hospitais desapareceram, escolas foram destruídas, famílias inteiras ficaram soterradas enquanto dormiam. Estima-se que cerca de 70% da cidade tenha sido destruída. O número de mortos chegou próximo de 50 mil pessoas e milhares de crianças ficaram órfãs. As equipes de resgate encontravam corpos por dias debaixo das ruínas. Mas ainda em 2003, a natureza mostraria outra forma mais silenciosa ainda de matar, e dessa vez, sem terremotos, sem tsunami, sem furacão. Sexto lugar, onda de calor europeia. Quando pensamos em desastres naturais, normalmente imaginamos destruição visível, mas a onda de calor que atingiu a Europa em 2003 matou de forma silenciosa. Temperaturas extremamente altas atingiram países como França, Itália, Espanha e Portugal. Em algumas regiões, os termômetros ultrapassaram 40 graus por vários dias consecutivos, e o problema era que a Europa não estava preparada para aquilo. Muitas casas não tinham ar-condicionado, hospitais ficaram lotados e idosos morreram sozinhos dentro de apartamentos. Na França, o número de mortes foi tão alto que necrotérios ficaram sem espaço. O calor extremo causava desidratação, falência de órgãos, problemas cardíacos e o mais assustador, muitas vítimas morreram sem perceber o perigo. Ao todo, a onda de calor matou aproximadamente 72 mil pessoas e até hoje ela é considerada uma das maiores tragédias climáticas da história moderna. Mas agora entramos em uma sequência de terremotos tão violentos que cidades inteiras praticamente desapareceram do mapa. Em quinto lugar, terremoto de Sichuan, China, 2008. No dia 12 de maio de 2008, a província de Sichuan, na China, foi atingida por um terremoto de magnitude 7.9. O tremor foi tão forte que pôde ser sentido a milhares de quilômetros de distância. Montanhas desabaram, estradas foram destruídas e rios ficaram bloqueados. Mas uma das partes mais chocantes do desastre foi o colapso de escolas. Milhares de crianças morreram soterradas. Isso gerou revolta na população, porque muitos acusavam corrupção e construções mal feitas. Cidades inteiras ficaram isoladas e em algumas áreas os sobreviventes precisaram esperar dias por resgate. O número oficial de mortos chegou próximo de 87 mil pessoas. Valor esse que se iguala à lotação máxima de grandes estádios de futebol como o Maracanã. Valor esse também superior a várias cidades interiores do nosso Brasil em população.
Mas infelizmente, no mesmo período, outro terremoto devastaria uma região inteira entre Índia e Paquistão. Quarto lugar, terremoto da Caxemira, 2005. Em outubro de 2005, um terremoto de magnitude 7.6 atingiu a região da Caxemira. O desastre afetou principalmente Paquistão, Índia e Afeganistão. O problema era a localização. Muitas áreas atingidas ficaram em regiões montanhosas e isoladas. Estradas desapareceram, pontes colapsaram, vilarejos inteiros foram soterrados. Milhares de pessoas ficaram presas sem acesso à comida ou atendimento médico. O frio intenso piorou ainda mais a situação. Muitas vítimas sobreviveram ao terremoto, mas morreram dias depois por falta de ajuda. Escolas desabaram com crianças dentro, hospitais ficaram destruídos, o número de mortos ultrapassou 88 mil pessoas e mais de 3 milhões ficaram desabrigados. Mas agora chegamos a um desastre tão brutal que transformou o oceano inteiro em uma arma mortal. Mas antes de começarmos a falar sobre o nosso pódio, se você ainda não é inscrito no canal, clique em se inscrever, curte, comenta, compartilha, pois semanalmente estaremos trazendo conteúdos curiosos e questionáveis para você. Terceiro lugar, ciclone Nargis, Mianmar, 2008. Em maio de 2008, o ciclone Nargis atingiu Mianmar com força devastadora, ventania extrema, chuvas torrenciais e uma enorme onda de tempestade avançando pelo país. Vilarejos inteiros foram inundados, muitas pessoas sequer receberam aviso de evacuação. Em algumas regiões, a água simplesmente engoliu tudo durante a madrugada. Corpos ficaram espalhados pelas ruas, famílias desapareceram completamente. O governo de Mianmar foi extremamente criticado. Isso porque a ajuda internacional demorou para entrar no país. Enquanto isso, milhares de sobreviventes sofriam fome, doenças, falta de água limpa. O número de mortos passou de 138 mil pessoas e milhões perderam suas casas. E antes que você se pergunte, esse valor é equivalente a mais de 2 dos maiores estádios de futebol superlotado, assim como a população de cidades como São Caetano do Sul ou Pará de Minas no Brasil. Mas nenhum tsunami moderno chegou perto do próximo desastre, porque em 2004 o oceano matou centenas de milhares de pessoas em poucas horas. Segundo lugar, tsunami do Oceano Índico, 2004. No dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto submarino de magnitude 9.1 ocorreu próximo da Indonésia. Foi um dos terremotos mais poderosos já registrados na história. A força liberada foi tão absurda que alterou até a rotação do planeta. E então, o oceano recuou centenas de metros, muitas pessoas foram até a praia para observar. Elas não sabiam que aquilo era o sinal de um tsunami. Minutos depois, ondas gigantescas avançaram destruindo tudo pela frente. Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia, Maldivas. O tsunami atravessou países inteiros, hotéis desapareceram, barcos foram lançados contra prédios, famílias foram arrastadas pelo mar. Algumas ondas ultrapassaram 30 metros de altura. O número oficial de mortos chegou próximo de 228 mil pessoas e milhões ficaram sem casa. Até hoje, as imagens do desastre são consideradas algumas das mais assustadoras já registradas. Essa quantidade representa populações inteiras de algumas cidades conhecidas no Brasil como Boa Vista e Palmas. Consegue imaginar um desastre natural onde o nível de impacto foi tão grandioso que o país inteiro entrou em colapso? Então, esse é o nosso top 1, terremoto do Haiti, 2010. No dia 12 de janeiro de 2010, exatamente às 4h53 da tarde, o Haiti sofreu um terremoto de magnitude 7. Pode parecer menor que outros terremotos dessa lista, mas existia um detalhe fatal. O epicentro aconteceu muito próximo da capital, Porto Príncipe, e o Haiti já era um dos países mais pobres do mundo. Grande parte das construções não tinha estrutura adequada quando o terremoto começou. Prédios inteiros desabaram em segundos, hospitais desapareceram, escolas viraram ruínas, estradas racharam, milhares ficaram soterrados vivos. O sistema do país entrou em completo colapso, sem energia, sem comunicação, sem hospitais funcionando. As ruas ficaram tomadas por destruição e corpos. O número estimado de mortos chegou a aproximadamente 316 mil pessoas. Mais de 1 milhão ficaram desabrigadas. E como se não bastasse, depois do terremoto vieram fome, violência, epidemia, cólera. A quantidade de vítimas desse desastre é tão grandiosa que é superior a mais de 4 dos maiores estádios de futebol lotados.
populações de capitais brasileiras e superior também à população de nações europeias inteiras, como o exemplo da Islândia. O Haiti demorou anos para começar a se recuperar, e até hoje o desastre é lembrado como uma das maiores tragédias humanitárias do século XXI. Será que todos esses desastres poderiam ser evitados? Será que a contagem das vítimas foi realmente correta? Qual o nível de responsabilidade que o governo e grandes nações têm, na sua opinião, dentro desses casos? Diante de tudo que acabamos de ver, conseguimos perceber que nenhum país está totalmente seguro. Não importa se é uma potência mundial ou uma pequena nação pobre, a natureza continua sendo uma força impossível de controlar, e muitos cientistas acreditam que eventos extremos podem se tornar ainda mais frequentes nas próximas décadas, principalmente por causa das mudanças climáticas, do crescimento desordenado das cidades e da superpopulação. A pergunta não é se outro grande desastre vai acontecer, mas quando. Agora comenta aqui embaixo qual desses desastres mais te chocou e qual outro acontecimento deveria aparecer em uma parte 2. Se inscreve no canal porque aqui você vai encontrar as histórias mais absurdas, sombrias e inacreditáveis do mundo. Até o próximo vídeo.